Galera, a cidade do México nunca pareceu tão lotada assim. Sob um céu completamente limpo, no dia 7 de maio de 2026, um acontecimento histórico ficou marcado para sempre, unindo dois mundos totalmente diferentes: a política de um país e o fenômeno global chamado BTS. Não foi uma visita comum, foi uma demonstração gigantesca do tamanho da influência mundial que o BTS alcançou ao longo dos anos. Por trás das muralhas do lendário Palácio Nacional do México, o clima era formal, elegante e ao mesmo tempo carregado de expectativa. A presidente Claudia Sheinbaum apareceu sorrindo, pronta para receber os convidados mais aguardados do país naquele momento. E não eram chefes de estado. Eram 7 jovens artistas que mudaram completamente a história da música mundial. Um por um, Jimin, Jungkook, RM, Jin, Suga, J-Hope e V entraram no enorme salão de honra. A presença deles parecia surreal. O ambiente ficou silencioso por alguns segundos, como se todos ali estivessem diante de figuras históricas. O encontro oficial mostrou algo que poucos imaginavam anos atrás: que a música e a cultura conseguem criar pontes diplomáticas tão fortes quanto tratados políticos. Pouco depois da reunião, a presidente mexicana publicou uma mensagem emocionante em sua conta oficial no X. Ela afirmou que os valores transmitidos pelo BTS aproximam os jovens do México e da Coreia do Sul, criando uma conexão cultural poderosa entre os dois países. Para ela, o BTS não representa apenas entretenimento. Eles representam união, inspiração e esperança para milhões de pessoas. O encontro dentro do palácio não aconteceu por acaso. Tudo foi organizado estrategicamente um dia antes do primeiro show da turnê Arirang World Tour 2026. A cidade do México foi escolhida como uma das cidades mais importantes do retorno oficial do BTS aos palcos após o período militar, mas ninguém imaginava que o governo mexicano prepararia algo tão grandioso. Do lado de fora do palácio, na gigantesca Plaza Zócalo, uma cena inacreditável tomava conta do centro da cidade. Dezenas de milhares de ARMYs começaram a chegar ainda durante a madrugada. O calor forte não importava. As pessoas seguravam light sticks, cartazes, bandeiras e celulares apontados para o alto. Todos tinham apenas um objetivo: conseguir ver o BTS, nem que fosse por alguns segundos na varanda do Palácio Nacional. E então, o momento finalmente aconteceu. Pouco depois do fim da reunião privada, os 7 membros do BTS surgiram na varanda histórica do palácio. Em questão de segundos, um grito ensurdecedor tomou conta da cidade do México. Parecia um terremoto emocional. A multidão chorava, gritava e tremia enquanto via os integrantes acenando para os fãs. A cena rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro. Muitos compararam aquele momento a uma recepção de reis ou chefes de estado. O governo mexicano literalmente estendeu o tapete vermelho para a chegada do grupo. Um comboio de carros pretos de luxo cruzou lentamente as ruas da cidade, cercado por SUVs blindadas e dezenas de agentes de segurança. O visual parecia saído de um filme político de Hollywood. Milhares de fãs lotaram as avenidas tentando registrar aquele momento raro. Pessoas subiam em grades, prédios e pontos elevados apenas para conseguir filmar o comboio passando. A dimensão do impacto do BTS ficou ainda mais evidente quando o governo mobilizou uma das maiores operações de segurança já vistas para artistas internacionais no país. Aquilo deixou claro que o BTS já ultrapassou há muito tempo a imagem de grupo musical. Eles se transformaram em um ativo cultural global. Mas enquanto a maioria celebrava, críticas começaram a surgir nas redes sociais e em parte da imprensa mexicana. Alguns setores da população questionaram as prioridades do governo. Muitos afirmaram que a recepção luxuosa oferecida ao BTS parecia exagerada diante de problemas sérios enfrentados pelo México. Questões relacionadas à economia, desaparecimento de pessoas e dificuldades sociais voltaram imediatamente ao centro dos debates. Diversos críticos perguntavam por que tamanha mobilização política e financeira não acontecia com a mesma intensidade para resolver problemas humanitários urgentes do país. E assim surgiu um contraste muito forte. De um lado, milhares de ARMYs vivendo talvez o dia mais emocionante de suas vidas. Do outro, cidadãos preocupados com problemas reais que continuam afetando o cotidiano mexicano. O encontro no Palácio Nacional acabou se tornando um símbolo dessa contradição moderna entre entretenimento global e realidade social.
Mesmo assim, existe um detalhe impossível de ignorar: o impacto econômico gigantesco causado pela chegada do BTS ao México. Especialistas estimaram que a visita do grupo poderia injetar mais de 107 milhões de dólares na economia local em apenas alguns dias. Hotéis ficaram completamente lotados. Aplicativos de transporte explodiram em demanda. Restaurantes, lojas e pontos turísticos registraram aumento imediato no movimento graças à chegada de fãs internacionais vindos de vários países. Esses números provam que o fenômeno K-pop movimenta muito mais do que streams e vendas de álbuns. O BTS consegue impulsionar setores inteiros da economia de um país em questão de dias. E foi exatamente por isso que o governo mexicano trabalhou fortemente para garantir 3 apresentações consecutivas da Arirang World Tour 2026 no país. O retorno do BTS após o serviço militar se transformou em uma narrativa de resistência e permanência. Muitos imaginavam que a pausa obrigatória diminuiria o impacto do grupo no cenário mundial. Mas aconteceu exatamente o contrário. A ausência apenas fortaleceu ainda mais o tamanho da conexão emocional entre o BTS e os fãs. A cidade do México acabou se tornando um dos pontos mais emocionantes de toda a turnê mundial. E a presença de Jimin, Jungkook e V chamou ainda mais atenção do público mexicano. Os 3 apareceram extremamente emocionados durante os acenos na varanda do palácio. Os sorrisos pareciam sinceros e carregados de gratidão. Para muitos fãs mexicanos, aquele momento compensou anos de espera. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao encontro do BTS no Palácio Nacional dominaram os assuntos mais comentados do planeta. Cada foto, cada vídeo e cada expressão dos integrantes foi analisada em detalhes por milhões de pessoas. Fãs do mundo inteiro sentiram uma mistura de orgulho e inveja ao ver o BTS recebendo um tratamento tão grandioso. Historicamente, a Plaza Zócalo costuma ser palco de manifestações políticas, eventos históricos e celebrações nacionais. Mas naquele dia, o lugar se transformou em um oceano de amor e emoção. As bandeiras do México e da Coreia do Sul apareceram lado a lado em vários pontos da praça. Era uma imagem poderosa. 2 países conectados pela música em meio a um mundo tão dividido. Para o próprio BTS, a recepção mexicana também serviu como uma enorme fonte de energia antes do início oficial da sequência de shows. Depois de uma longa viagem de Seul até a América Latina, encontrar milhares de pessoas esperando por eles foi algo profundamente emocionante. Naquele momento, ficou evidente que o BTS entende perfeitamente que sua responsabilidade hoje vai muito além da música. O fenômeno também demonstrou mais uma vez o poder de mobilização do ARMY, considerado por muitos o fandom mais forte do planeta. Sem qualquer organização política formal, os fãs conseguiram ocupar enormes espaços públicos, mantendo uma estrutura impressionante de apoio e organização. Isso prova como a paixão por um artista pode se transformar em uma força coletiva gigantesca. A passagem do BTS pela Cidade do México faz parte de uma turnê colossal com 82 apresentações em 34 cidades ao redor do mundo. Cada país possui sua própria história dentro da Arirang World Tour 2026, mas o México acabou entrando em um nível completamente diferente por causa da participação direta da presidência do país. Muitos especialistas começaram a chamar o encontro de um novo modelo de diplomacia cultural moderna. Ao mesmo tempo, os problemas sociais mexicanos continuam lembrando que o universo do entretenimento nunca está totalmente separado da realidade. O encontro no palácio virou quase um paradoxo moderno, uma enorme celebração acontecendo em um país que ainda enfrenta dores profundas. Uma mistura de felicidade e tensão social coexistindo no mesmo espaço. Mesmo assim, para os fãs presentes na Plaza Zócalo, nada disso importava naquele instante. As discussões políticas desapareceram completamente quando eles viram o BTS diante deles, mesmo de longe, mesmo por poucos segundos. Para milhares de ARMYs, aquele momento virou uma memória eterna. Conforme o sol começava a desaparecer atrás dos prédios históricos da Cidade do México, o comboio preto deixou lentamente o Palácio Nacional. Os integrantes seguiram rumo aos ensaios finais para uma noite que muitos já chamavam de o show mais lendário da história da música na América Latina. E talvez não fosse exagero. A história daquele encontro será lembrada para sempre como o momento em que a linha entre Estado, cultura e fandom praticamente desapareceu.
O BTS provou novamente que não é apenas um grupo musical. Eles são ícones globais capazes de mover multidões, economias, governos e até presidentes. Um fenômeno que aparece talvez uma vez por século. E aí, ARMY do K-pop Coreia, o que vocês acharam dessa recepção gigantesca dada ao BTS no México? Vocês acreditam que foi uma homenagem merecida ao maior grupo do mundo ou acham que as críticas também fazem sentido? Comentem muito aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês. E claro, não esqueçam de continuar acompanhando o K-pop Coreia para mais notícias, bastidores e surpresas inacreditáveis da Arirang World Tour 2026.